Se este conteúdo chegou até você agora, não trate isso como algo comum. O tempo do Advento não é apenas uma preparação simbólica para o Natal. É um chamado urgente para quem ainda respira. Este vídeo revela por que São Paulo fala em despertar. Por que ele usa a imagem da noite que avança e do dia que se aproxima, e o que isso significa para a sua vida hoje. Ao longo deste conteúdo, você verá como o Advento expõe o engano do adiamento espiritual, como o tempo de Deus já está em movimento, e por que continuar dormindo interiormente pode custar exatamente o que você mais espera. Aqui será mostrado que a espera cristã não é passiva, que a vigilância não é medo, e que revestir-se de Cristo é uma decisão prática, diária e inadiável. Nada disso é teórico. Tudo toca escolhas reais, silenciosas e íntimas. Se você sente que algo precisa mudar, se percebe que o tempo passa rápido demais, este vídeo vai conduzir você por uma leitura profunda, atual e transformadora de Romanos 13, 11 e 14, revelando por que o Advento é o tempo em que Deus chama antes que seja tarde demais. O primeiro alerta de São Paulo não aponta imediatamente para pecados visíveis ou escândalos morais. Ele fala de algo mais profundo, silencioso e perigoso: o sono espiritual. Dormir espiritualmente não é abandonar a fé, nem deixar de acreditar em Deus. É viver como se o tempo estivesse sempre a nosso favor, como se a conversão pudesse ser adiada indefinidamente. O Advento confronta essa ilusão com força, porque revela que o tempo não é neutro. Ele avança. A palavra é clara ao afirmar que já é hora de despertar, não em um futuro ideal, não quando a vida estiver mais organizada, mas agora. Esse despertar não acontece no corpo, acontece na consciência, quando a pessoa percebe que continua adiando decisões interiores enquanto os dias passam de forma irreversível. São Paulo liga esse sono à incapacidade de perceber o tempo espiritual. Quem dorme não discerne a estação em que vive. A noite que ele menciona não é apenas moral, é existencial. É a vida vivida no automático, nas rotinas que anestesiam, na fé herdada que não se aprofunda, nas promessas feitas a Deus que nunca se transformam em atitude. O Advento expõe essa anestesia interior ao afirmar que a noite já vai avançada. Isso significa que há menos tempo pela frente do que se imagina. O dia que se aproxima não depende da prontidão humana. Ele virá. A única questão é como cada um será encontrado. Esse ponto é desconfortável porque desmonta a falsa segurança de quem acredita que sempre haverá uma próxima oportunidade. O texto não fala em medo, mas em lucidez. Despertar é perceber que o tempo da salvação não é um conceito distante, mas um processo que se estreita a cada dia. O Advento não ameaça, ele revela. Ele mostra que a espera cristã exige consciência, porque continuar dormindo não paralisa apenas a vida espiritual, mas endurece lentamente o coração. Quando essa verdade é compreendida, algo começa a se mover por dentro. A pergunta deixa de ser quando e passa a ser como viver este tempo. Quando São Paulo afirma que já é hora de despertar, ele parte de uma compreensão que muitos ignoram. O tempo de Deus não funciona segundo a lógica humana. Existe uma diferença profunda entre o tempo contado pelos relógios e o tempo vivido diante de Deus. O ser humano organiza a vida em agendas, prazos e planejamentos, acreditando que tudo pode ser encaixado mais adiante. Deus, porém, age em um tempo qualitativo, decisivo, onde cada momento carrega um peso espiritual único. O Advento revela essa diferença com clareza, porque não é apenas uma espera cronológica pela data do Natal, mas um tempo carregado de significado, no qual decisões interiores ganham urgência. Quando São Paulo diz que a salvação está mais perto, ele não se refere a dias no calendário, mas à proximidade de um encontro que exige consciência e resposta. Esse tempo de Deus não se repete da mesma forma. Ele passa, marca e transforma. Por isso, o apóstolo insiste que já é hora. Não porque o relógio avançou, mas porque a pessoa já recebeu luz suficiente para decidir. O Advento deixa claro que ignorar esse tempo
É desperdiçar uma graça específica. Não se trata de culpa, mas de responsabilidade espiritual. Cada advento traz uma visita silenciosa de Deus, uma oportunidade de alinhar a vida interior à verdade. Quando essa visita é ignorada, algo se fecha por dentro. A pessoa continua vivendo, mas perde sensibilidade. Passa a tratar o sagrado como rotina e o chamado como algo genérico. São Paulo compreende que esse descompasso entre o tempo humano e o tempo de Deus é uma das maiores causas do adiamento espiritual. Enquanto o ser humano pensa que ainda há muito tempo, Deus já está oferecendo o agora. O advento rompe essa ilusão, ao mostrar que o dia se aproxima independentemente da preparação humana. Isso muda completamente a forma de viver à espera. A vigilância deixa de ser ansiedade e se torna lucidez. A fé deixa de ser costume e se torna decisão. Quando essa diferença é assimilada, a vida espiritual sai do modo automático. O sono espiritual raramente se apresenta de forma escandalosa. Ele se instala de maneira discreta, quase imperceptível, especialmente em contextos onde a fé ainda está presente, mas perdeu o P. O advento revela esse paradoxo com clareza, porque convida à vigilância em um mundo que estimula a distração constante. Não é necessário negar Deus para adormecer espiritualmente. Basta viver ocupado demais para escutar. São Paulo reconhece isso ao falar de uma noite que avança, uma escuridão que cresce não por oposição direta, mas por ausência de atenção. Esse sono se fortalece na rotina. Ele aparece quando a oração se torna mecânica, quando a palavra é ouvida sem provocar mudança, quando a fé serve apenas como consolo e não como critério de... O advento confronta esse estado ao lembrar que o tempo não é neutro. Cada dia vivido sem consciência espiritual aprofunda o distanciamento interior. O perigo não está em grandes quedas, mas na acomodação silenciosa. É nesse ponto que São Paulo insiste no despertar, porque quem dorme não percebe que está dormindo. A cultura atual intensifica esse estado ao oferecer estímulos constantes que anestesiam a interioridade. Ruídos, urgências artificiais, excesso de informação e preocupações contínuas criam O advento interrompe esse fluxo ao propor silêncio, espera e vigilância. Ele convida a pessoa a olhar para dentro e reconhecer o que foi sendo adiado. Esse reconhecimento não é condenação, é graça. É o momento em que a consciência desperta e percebe que algo precisa ser removido para que a luz entre. O advento desmonta uma ideia muito difundida de preparação espiritual. Ele não começa pedindo que se acrescentem práticas, compromissos ou discursos religiosos, mas que se retirem pesos. Isso revela uma lógica espiritual frequentemente ignorada. Não é possível acolher o que vem de Deus enquanto o interior está ocupado por excessos que obscurecem a consciência. O verdadeiro preparo do advento acontece no despojamento interior, quando a pessoa reconhece o que foi se acumulando silenciosamente ao longo do tempo. Esse acúmulo não é sempre pecado explícito, mas atitudes, hábitos e escolhas que afastam a vida da clareza espiritual. Despojar-se não significa negar a realidade, mas ordená-la. O advento convida a uma limpeza interior que começa pela verdade. São Paulo compreende que ninguém desperta plenamente sem antes identificar o que o mantém preso à noite. Essas obras das trevas podem assumir formas sutis, como ressentimentos guardados, decisões adiadas, vícios emocionais, orgulho disfarçado de autossuficiência ou uma fé vivida apenas na superfície. O advento ilumina essas áreas não para acusar, mas para libertar. Quando a luz se aproxima, aquilo que ocupa o lugar errado torna-se evidente. Esse processo exige coragem porque confronta zonas de conforto espiritual. É mais fácil acrescentar rituais do que remover hábitos enraizados. No entanto, São Paulo deixa claro que a luz não se mistura com a desordem interior. O despojamento prepara o espaço onde Cristo pode habitar de forma real, não simbólica. Esse é o movimento que antecede o revestir-se de Cristo. Revestir-se de Cristo não é uma imagem poética distante, nem um ideal abstrato reservado a poucos. Para São Paulo,
Essa expressão descreve uma mudança concreta de orientação interior no contexto do advento, isso significa permitir que a forma de pensar, reagir e decidir seja moldada pela presença de Cristo. Não se trata de imitação exterior, mas de assimilação interior. A pessoa passa a agir a partir de outro centro. Esse revestimento acontece quando Cristo deixa de ser apenas referência religiosa e se torna critério de vida. As atitudes passam a ser filtradas pela verdade, não pelo impulso. As relações deixam de ser conduzidas pelo ego e passam a ser orientadas pela caridade. O advento reforça essa dinâmica ao recordar que a proximidade da salvação exige coerência. Não é possível esperar a vinda do Senhor vivendo como se ele estivesse ausente. São Paulo também deixa claro que esse revestimento não acontece de forma automática. Ele exige vigilância constante, porque o retorno aos antigos padrões é sempre possível. O advento não romantiza a caminhada espiritual. Ele a torna lúcida. Cada dia oferece a possibilidade de escolher entre permanecer na noite ou caminhar na luz. A forma como São Paulo fala da salvação rompe com a ideia de que ela seja apenas um evento distante, reservado para o fim da vida ou para um futuro indefinido. Quando ele afirma que a salvação, no tempo do advento, essa compreensão ganha força porque a espera pelo nascimento de Cristo ilumina o caminho da redenção que já está em andamento. Cada passo dado na luz aproxima a pessoa daquilo que ela espera. Essa proximidade não é automática nem imposta. Ela depende da disposição interior de caminhar em direção ao que Deus oferece. São Paulo entende a salvação como um processo de transformação progressiva, no qual o coração vai sendo moldado, purificado e alinhado à verdade. O advento simboliza exatamente esse percurso, no qual a espera não é passiva, mas ativa. Viver sabendo que o Senhor está próximo não gera ansiedade, gera sobriedade interior. São Paulo não convoca ao medo, mas a uma mudança de postura diante da vida. A proximidade do Senhor reorganiza prioridades, porque aquilo que é passageiro perde o poder de dominar as decisões. No tempo do advento, essa consciência se intensifica, pois a espera pela vinda de Cristo revela o valor real de cada escolha. Quando a pessoa vive com essa lucidez, ela deixa de agir apenas por impulso ou conveniência e passa a discernir o que edifica e o que dispersa. Essa forma de viver não exige isolamento do mundo, mas presença consciente nele. São Paulo não propõe fuga, mas coerência. A proximidade do Senhor ilumina comportamentos cotidianos, palavras ditas sem reflexão, atitudes repetidas sem questionamento. O advento convida a essa vigilância serena, onde cada gesto carrega intenção. O advento se apresenta como um chamado decisivo exatamente porque une duas realidades que raramente caminham juntas: urgência e esperança. São Paulo não escreve para provocar desespero, mas para despertar consciência. Quando ele afirma que a noite vai avançada e o dia se aproxima, ele revela que o tempo da indiferença está se encerrando. O advento não permite neutralidade espiritual. Ele expõe a verdade de que cada pessoa está em movimento, mesmo quando acredita estar parada. Esse chamado não é uma ameaça, é uma misericórdia. Deus chama antes que seja tarde porque deseja salvar, não condenar. O advento mostra que a luz se aproxima mesmo quando o coração ainda car. Ignorar esse chamado não impede a chegada do dia, apenas determina como cada um será encontrado. O advento ensina que a salvação se aproxima como convite, exigindo decisão, despertando quem escolhe caminhar na direção da luz que já vem ao encontro.